E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse Gão Ensina parte 3, eu estarei falando sobre os processadores. Tá, então antes de eu começar explicando aqui sobre eles, eu vou falar basicamente as nomenclaturas para vocês. Tem muita nomenclatura de processador, eu não vou falar todas até porque o vídeo ia ficar muito longo e iria ficar chato. Processadores de computador. Existem processadores da Intel e da AMD. Existe também a IBM, mas ela fabrica mais para empresas, é de um ramo muito específico. Então, os da Intel, os processadores mais conhecidos são os Core 3, Core 5, Core 7 e Core 9. Esses quatro. O Core 3 é pior que o Core 5, o Core 5 é pior que o Core 7 e o Core 7 é pior que o Core 9. Ou seja, o melhor de todos é o Core 9, sem contar com processadores para servidor. Tem alguns outros processadores, tipo Pentium, Celeron, que eles estão abaixo do Core 3. Essas são as principais nomenclaturas dos processadores da Intel. Agora eu vou falar os processadores da AMD. Existe Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. É tipo os da Intel. Enquanto os da Intel é Core 3, os da AMD no caso é Ryzen 3. O Ryzen 5 é melhor que o Ryzen 3 e assim vai. Tá, então esses são os principais processadores que tem aí para comprar no mercado em geral. Agora, pulando essa parte de nomenclatura, eu vou explicar aqui rapidamente o que você precisa saber para descobrir se as informações de um processador é bom ou não, se ele tem custo-benefício ou não. Eu vou te aconselhar um site muito bom aqui, ele se chama Test Power Up. Então, quando você for pesquisar processadores, pesquise nesse site. Tem outros aí, mas eu gosto bastante desse site. Então, entrando aqui no site, dá para você ver as especificações do processador. Se você quiser saber mais sobre compatibilidade das peças do computador, assista o episódio 1 do Igão Ensina. Os processadores têm núcleos. Basicamente, quanto mais núcleos, melhor. Só que você tem que levar outras coisas em consideração aí também. Mais pra frente no vídeo vocês vão entender. Também tem o TDP do processador, ou seja, TDP é a potência térmica máxima gerada pelo processador. Basicamente, quando menor o TDP de um processador, melhor. O processador vai poder operar em frequências mais frias. Outra coisa bastante importante é a frequência do processador. A frequência não tem muito o que dizer, é basicamente a velocidade do processador, ou seja, quanto maior, melhor. Imagina dois carros em uma corrida, um a 50 km por hora e o outro a 100 km por hora. O que está a 100 km por hora vai vencer a corrida, obviamente. É basicamente isso com a frequência, mas você tem que considerar outra coisa que eu já vou falar aqui no vídeo. Lembrando que eu tô falando aqui o que é processador de uma forma mais básica, até porque tem como você se aprofundar bem mais aqui nos assuntos deste vídeo. No caso, a frequência desse processador que eu estou usando aqui como exemplo, que é o Ryzen 3 2200G, a frequência dele é de 3.6 GHz, ou seja, ele opera 3.6 bilhões de vezes por segundo. Outra coisa que eu já estava esquecendo de falar aqui são os threads, ou seja, quando falar que um processador tem, por exemplo, 2 núcleos e 4 threads, é que ele possui 2 núcleos reais e esses 2 núcleos reais estão emulando mais 2 núcleos, resultando assim em 4 núcleos. Um núcleo não precisa emular exatamente só mais um núcleo. Um núcleo pode emular aí 4 núcleos ou se não mais. Só para lembrar aqui, o processador tem a velocidade dele, ou seja, o clock básico e o clock turbo. Por exemplo, o Ryzen 3 aqui 2200G, ele tem um clock inicial, ou seja, o clock mais baixo dele é de 3.6 GHz. Enquanto o clock mais alto, que ele pode atingir, por exemplo, enquanto você está jogando, em atividades que requer muito processador, ele pode chegar até 4 GHz. Ou seja, ele dá essa variada aí, meio que para economizar a bateria e não esquentar tanto. Além disso, o processador também tem a memória cache, no caso é dividido em memória cache L1, L2 e L3. A memória cache L1 é a memória mais rápida, ou seja, a L2 é um pouco mais lenta e a L3 é a memória mais lenta, mas comparadas à memória RAM, são memórias mais rápidas do que a memória RAM, ou seja, vai ter uma comunicação muito rápida com o núcleo, essas memórias cache, como se fosse uma memória RAM, só que em muito pouca quantidade mesmo, só que bem mais rápida, porque comunica muito mais rápido com o processador, porque tá ali dentro dele, tá do lado do núcleo. Se você por acaso ficar com dúvida de como um processador é feito, de como ele é fabricado, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas eu tô deixando um link aí de um vídeo de outro canal que eu gostei muito do vídeo, aconselho você ver, ele é bem interessante, um vídeo simples, fácil de entender e rápido.
O processador possui uma arquitetura. A arquitetura é basicamente o design de um processador. Por exemplo, esse processador aqui, o Ryzen 3 3200G, ele tem uma arquitetura Zen Plus. Tem vários outros nomes de arquitetura aí. Não dá para saber só olhando assim por esse site se a arquitetura é boa ou não. Mas pelo que eu vi falar, a arquitetura Zen Plus é muito boa. Como eu falei, a arquitetura é o design do processador. E o que isso pode ajudar? Por exemplo, digamos que o núcleo está bem aqui e a memória cache está bem aqui. Isso dentro do processador em uma escala muito pequena, tá? Então, para o núcleo se comunicar com a memória cache está meio distante. Os engenheiros aí da AMD ou Intel reformulam essa arquitetura e deixam a memória cache e o núcleo bem aqui um do lado do outro. Assim vai ficar mais rápido para se comunicar. Os processadores também possuem os transistores. Basicamente, quanto mais transistores, melhor. No caso, o processador que eu usei como exemplo aqui no vídeo, ele possui essa quantia de transistores. Agora eu vou falar sobre o tamanho do processador. Ou seja, tem processadores aí de 28 nanômetros e basicamente quanto menor, melhor. Vou dar um exemplo aqui, nem sei se ele existe. Digamos que um processador tem 14 nanômetros e ele tem 4 milhões de transistores. Aí digamos que lança outro processador com 7 nanômetros e com o mesmo espaço que o processador antigo ocupava para ter os 4 milhões de transistores, pelo mesmo tamanho dá para pôr o dobro de transistores. Agora deu para entender o porquê que quanto menor, melhor, né? Além disso, se tiver um nanômetro pequeno processador, por exemplo 7 nanômetros, dá para fazer um processador que ocupa pouco espaço, que não esquenta muito e tem uma potência boa. E é basicamente isso que você precisa saber antes de comprar um processador. Tem muitos processadores aí que possuem placas de vídeo integrada. Por exemplo, a placa de vídeo integrada, a Vega 8 do Ryzen 3 3200G. Eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo, até porque eu vou falar sobre isso em outro vídeo aqui da série Gão Ensina. Então, de forma bem resumida, quanto mais cores, melhor. Quanto menor o TDP, melhor. Quanto maior a frequência, melhor. Quanto mais memória cache, melhor. Quanto mais transistores, melhor. E quanto menos nanômetros o processador tiver, melhor. É basicamente isso. Só para deixar claro, caso você esteja olhando os processadores antigos aí, de 48 nanômetros, 28 nanômetros, etc. Nenhum desses processadores aí não vão ser lá essas coisas. Vão ser ruinzinhos. Eu sei que o vídeo está meio longo, mas é por uma boa causa. Lembra que, como eu falei, o objetivo da série Gão Ensina é você ver todos os episódios da série Gão Ensina e quando ela acabar você já vai estar conseguindo você sozinho descobrir um computador custo-benefício. E quando alguém perguntar qual o seu processador, coisa assim, você já vai entender melhor um pouco. É sempre bom você ter a ajuda de alguém que você conhece, que sabe mais sobre processadores, mas essa série Gão Ensina vai melhorar um pouco o seu conhecimento sobre computadores, principalmente se você é leigo no assunto. Agora eu vou dar um exemplo muito bom aqui, porque é bom estar bem esperto antes de comprar o seu processador. Tem pessoas que acham que o núcleo do processador é extremamente importante. Mas não, é um conjunto de coisas boas que torna o processador bom. Não é só ter muitos núcleos que tornam o processador bom. Como eu falei, tem que ter muitos transistores, memória cache, de preferência um TDP baixo. Eu vou comparar dois processadores. Essa comparação vai ser extremamente importante. Você vai ver que tudo que eu falei nesse vídeo é importante. Vou comparar aqui o Athlon 200GE versus o FX 8300. São dois processadores aí. O Athlon 200GE ele possui só 2 núcleos, enquanto o FX 8300 possui 8 núcleos. É uma incrível diferença aí de núcleos. Na verdade, o processador que se sai melhor é o Athlon 200GE. Agora eu vou explicar o porquê que esses 2 núcleos do Athlon 200GE são melhores do que os 8 núcleos do FX 8300. Para começar, a quantidade de transistores do FX 8300 é de 1.200 milhões, enquanto a quantidade de transistores do Athlon 200GE é de 4.800 milhões de transistores. Sim, é muita diferença aí, né? Além disso, o tamanho deles são bem diferentes. O FX 8300 possui 32 nanômetros, enquanto o Athlon 200GE possui 14 nanômetros. No caso do FX 8300 tem um alto TDP de 95 watts, e isso não é bom, ele esquenta muito. Tanto é que a AMD tinha uma fama aí de processadores que esquentavam. Os FX não tem tanto essa fama assim,
mas os FX também não são os processadores mais frios. Enquanto isso, o TDP do Atom 200G é de apenas 35 watts. 35 versus 95 watts. O Atom 200G, ele tem 2 núcleos e esses 2 núcleos emula ter mais 2 núcleos, resultando assim em 4 núcleos. Ou seja, desses 4 núcleos apenas 2 é real. Até agora tudo que eu falei aqui, o Atom 200G foi melhor do que o FX 8300, menos a quantidade de núcleos. Então, é basicamente por isso que o Atom 200G é melhor do que o FX 8300. É claro que a arquitetura também influencia, mas é basicamente por isso que um processador de 2 núcleos é melhor do que um processador de 8 núcleos. You win! É claro que o FX 8300 é um processador mais antigo, o Atom 200 é mais novo, mas enfim, é isso. Se gostou, deixa aquele like, não esqueça de ver o próximo episódio da série Gão Ensina, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e tchau!